Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, amada igreja. Amém. Estou tão baixinho, não estou me ouvindo aqui. Ai, meu Deus, que falar agora? Depois de tudo que o Senhor já fez aqui no nosso meio. E uma das coisas que o Senhor falou aqui no meu coração durante esse momento que nós estávamos aqui em oração. Muitas vezes a gente fica, mas Senhor, eu não estou sentindo nada, eu não estou. Foi tão interessante que eu falei assim, no meu íntimo, Senhor, está acontecendo. E Deus veio falar, não precisa entender. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Não precisamos entender, precisamos crer que o Senhor Ele está fazendo. E a palavra do Senhor hoje está no livro de 2 Reis, no capítulo 4. É uma passagem muito conhecida, mas de forma breve. Vamos refletir sobre essa palavra. 1 Reis 4, do verso 1, que diz o seguinte: certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. E ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos. Essa viúva, ela estava no momento da vida dela, talvez o momento mais difícil da vida dela. Como a gente sabe, as mulheres daquela época eram pessoas que dependiam dos seus maridos. Não tinham sua vida própria. Não tinham liberdade. Elas dependiam em tudo dos seus maridos. E de repente essa mulher, ela se vê sem o seu marido, se vê sem o seu provedor. E ainda o que sobrou, que eram seus 2 filhos, ainda estavam tentando levar também. Ela se vê então no fundo do poço. Ela chega ao seu limite. A situação é tão escura. O cenário dela é tão difícil. E ela começa a clamar. A única coisa que ela tinha era levantar a voz e chamar o profeta. E falar: olha, profeta, meu marido morreu. Meu marido, teu servo, morreu. A crise da viúva era ainda pior. O marido, embora temesse ao Senhor, havia deixado uma dívida. Na ausência de bens, a lei permitia que o credor levasse filhos para a servidão. Então, além do marido morrer, além dela ter perdido o seu provedor, ainda ela ficou com as dívidas que o marido contraiu. E existia uma lei naquela época, existiam algumas leis. Uma delas era uma lei que protegia as viúvas, os órfãos e as viúvas e os órfãos, né? E os estrangeiros. A lei de misericórdia, que dizia: vocês precisam cuidar das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Não deixem essas pessoas passar necessidade,
não deixem essas pessoas passar dificuldades. Mas também existia uma lei que dizia que se a pessoa não pagasse a dívida, essa pessoa era levada como escrava pelo dono da dívida, né, pelo dono do dinheiro, e ela precisaria trabalhar forçadamente até que ela pagasse aquilo que devia. Então essa mulher, ela se vê numa situação de que, Deus, perdi meu marido, meu provedor, só estou com meus filhos e ainda querem levar os meus filhos de mim. E ela vai até o profeta e ela chama o profeta e fala: profeta, eu preciso que o senhor faça alguma coisa por mim. E o profeta fala: certo, mas como é que eu posso te ajudar? E ele faz a grande pergunta: o que você tem em casa? O título dessa mensagem é Uma Pequena Botija, um Grande Milagre. E aquela mulher fala: eu não tenho nada. E é interessante que a palavra diz: eu não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Como a gente tem visto a nossa vida? Será que a gente tem olhado para o eu não tenho nada? Ou a gente tem olhado para eu tenho uma vasilha de azeite? Será que a gente olha para o copo e a gente enxerga o copo meio cheio ou meio vazio? Porque a perspectiva dos nossos olhos, a perspectiva da nossa mente, ela pode mudar tudo. Se a gente olhar meio vazio, a gente vai ter uma resposta. Se a gente olhar ele meio cheio, a gente vai ter uma outra resposta. E aquela mulher, ela fala: eu não tenho nada, somente uma vasilha de azeite. E aí o profeta Eliseu, ele fala: suficiente para Deus fazer o milagre. Uma pequena botija foi suficiente para que Deus fizesse um grande milagre na vida daquela mulher. O milagre da provisão começa aqui, no reconhecimento do povo que nós temos. Vejamos 3 princípios práticos para ativar esse milagre em nossas vidas. E o primeiro é reconhecer o que nós temos. Às vezes nós olhamos para nós, mas Senhor, eu só sei cantar um louvor. Eu só tenho aqui, a minha voz é tão fraquinha, eu só tenho um pouquinho de conhecimento aqui, Senhor. Eu sei só fazer essa oração assim, dessa forma. Senhor, eu sei trabalhar nisso daqui, somente. Ah, Senhor, eu não sei fazer nada, mas eu sei fazer uma comida gostosa. E aí o Senhor, ele pergunta: certo, o que você tem para que eu faça um milagre? O milagre, ele começa naquilo que a gente tem, reconhecendo aquilo que a gente tem, que mesmo pouco pode ser muito para o Senhor. O milagre não começou do zero. Deus até pode criar do nada, como dizem, né? Deus abre porta onde não tem nem parede. Ele pode fazer? Pode. Porque ele é Deus, ele faz o que ele quer. Mas o milagre na vida da viúva, ela começou a partir do que ela tinha, a partir do pouco que ela tinha. O azeite era o seu último recurso. Talvez aquela viúva pensasse: nós vamos usufruir desse azeite e depois nós vamos morrer. Vão levar meus filhos, eu vou ficar aqui sozinha, vou usufruir desse azeite, depois eu vou morrer. Mas além esse azeite ser o último recurso, esse azeite também era o ponto de partida. O ponto de partida para o milagre. Ela dizia: não tenho nada, mas Deus viu um azeite escondido, um recurso desprezado. Às vezes nós focamos no que nós não temos e esquecemos de ver aquilo que nós temos. Eu tenho sempre parado para pensar: Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro, mas eu já tenho tanto, o Senhor já me deu tanto. Mais difícil que seja a vida, o Senhor me deu um emprego bom. O Senhor me deu uma família linda, uma esposa linda, abençoada. Profetiza, filho do homem. Uma abençoada, linda. Uma casa que não é minha no papel, mas é o meu lar, é onde eu vivo. O Senhor todos os dias tem me dado alimento.
tem me dado roupa. Senhor, eu queria aquela lá, mas ainda não tenho, mas eu tenho essa. E o Senhor todos os dias Ele tem provido. Mas às vezes nós focamos só no que nós não temos. E esquecemos de ver aquilo que nós temos. O azeite na Bíblia, ele não é um produto comum. Ele é o símbolo do Espírito Santo, da presença do Senhor, da unção do Senhor nas nossas vidas. Ele foi usado para consagrar reis, sacerdotes, para separar as pessoas para o serviço de Deus. O azeite também é um símbolo de luz. Era colocado no candeeiro e colocado em cima para iluminar a cidade. O azeite também é um símbolo de cura. Então, o Espírito Santo que está nas nossas vidas, ele vem para nos separar, para iluminar através de nós e para curar através de nós. E o Espírito Santo está dentro de nós. E nós temos condições para fazer coisas extraordinárias, porque nós temos uma botija de azeite em nossas mãos, que é o Espírito Santo do Senhor. Portanto, a viúva não tinha apenas óleo, ela tinha um símbolo do poder de Deus na vida dela. Parecia ser tão ilimitado, mas Deus só precisava que aquela pequena botija fosse entregue nas mãos dele. O seu azeite pode ser até uma fezinha pequenininha, bamba assim, capenga das pernas. Senhor, eu estou meio para lá, meio para cá. Não importa. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a essa montanha, montanha, sai daqui, vai para lá, e a montanha vai. Só precisa de uma fé pequenininha. Senhor, eu não sei orar. Não importa. Faça do jeito que você sabe. Porque o pouco com Deus, ele se torna muito. Deus não precisa de grandes coisas para operar. Ele não vai multiplicar o que você diz que não tem, ele vai multiplicar o que você reconhece que tem e entrega para ele. Se você se sente fraco, pega o azeite. Pega a pequena botija e clame ao Senhor. Senhor, é isso aqui que eu tenho. Parece que eu não tenho nada, mas eu tenho isso aqui, Senhor. É pouco, é pequeno, mas eu quero entregar ao Senhor. Faz um milagre. Com sinceridade, foi muito falado aqui, sinceridade. Senhor, eu não tenho nada a não ser esse pequeno talento que o Senhor colocou em minhas mãos. Não faça como aquele homem que enterrou, mas coloque o talento nas mãos do Senhor para que ele multiplique. O milagre de Deus se conecta com a sua realidade, não com a ausência de recursos. O milagre de Deus se conecta com a sua realidade. O Senhor, ele vai pegar a nossa realidade para transformar naquilo que ele tem para nossas vidas. Outra coisa, o tamanho da nossa fé. Prepare as vasilhas. O profeta disse, vai e pegue muitas vasilhas. Não pegue uma só não, pegue muitas. Muitas quantos? Muitas. O tanto que sua fé permitir. As vasilhas era preparação. Aquela mulher estava se preparando para receber o milagre. Vai, o milagre de Deus. O milagre era de Deus, mas a medida do milagre dependia da fé da mulher. Deus fez o milagre, mas o tamanho do milagre, ele foi condicionado à quantidade de vasilhas que aquela mulher pegou. Se ela tivesse pegado mais vasilhas, o milagre teria sido maior. Mas ela só pegou aquela quantidade. A gente não sabe quantas. Aí vamos supor que ela pegou 50 vasilhas. Ela poderia ter pegado 100. Se ela pegou 100, ela poderia ter pegado 200. O milagre está condicionado à nossa fé. A preparação que nós temos para receber esse milagre. Deus tem provisão ilimitada, mas a nossa capacidade de receber é limitada por nossas expectativas, pela nossa fé e pela nossa preparação. Se eu tenho expectativas poucas, o milagre vai vir pouco. Mas se eu aumento as minhas expectativas, porque as minhas expectativas estão em Deus,
o milagre vai vir grande. Se eu me preparo pouco, o milagre vai vir pouco. É como quando a gente faz um curso, uma graduação. A gente não sabe o que vai acontecer depois de 5 anos que a gente terminar a graduação. Mas a gente passa aqueles 5 anos, 4 anos e meio ali na universidade, se preparando para o que vai acontecer depois de 5 anos. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei qual é o emprego que eu vou arrumar. Eu não sei se eu vou atuar ou não na minha área, mas eu vou estar preparada. Estudei afinco mesmo para o concurso. Como muitos colegas que passavam madrugadas estudando, eu não tinha tempo, porque o tempo que eu tinha sobrando era me dedicando à casa do Senhor. Na época do louvor, a gente vinha para o louvor, ficava aqui a tarde inteirinha. E aí, só que eu me preparei durante o meu curso universitário. Eu estudei de verdade, eu não ia para lá para passar o tempo. E aí eu fui com o conhecimento que eu tinha. Estudei um pouquinho, algumas coisas que eu não lembrava, mas eu fui com o conhecimento que eu tinha. Talvez, se eu tivesse me preparado melhor, eu teria tido uma colocação melhor e teria tido a oportunidade de escolher um outro lugar melhor. Mas o meu milagre veio de acordo com a minha preparação. Eu não fui das primeiras colocadas. Estava lá, entrei. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Mas se eu tivesse me preparado mais, eu teria entrado primeiro. Esse mês agora o pessoal vai receber um bônus, que é o bônus do BDE, que é um bônus que o professor recebe quando a escola bate a meta. E todo mundo vai receber, menos eu, porque eu entrei em agosto. E tem que ter 6 meses completo. O pessoal vai receber uma bolada. A gente vai receber 9 mil de bônus. E eu não vou receber nem um centavo. Por quê? Porque eu não entrei antes. Se eu tivesse me preparado melhor, eu teria entrado em janeiro, na primeira chamada. Mas eu só entrei na segunda chamada. Então, o meu milagre veio de acordo com a minha preparação. E o nosso milagre, ele vem de acordo com a nossa preparação. Quanto mais a gente se prepara para receber o milagre, melhor ele vem. Maior ele vem. Então, precisamos estar preparados, tanto na nossa vida física, na nossa saúde, na nossa vida financeira, nos nossos projetos de vida, mas também na casa do Senhor. Se nós queremos ver uma igreja linda, nós precisamos estar preparados. Se nós queremos receber pessoas, nós precisamos estar preparados. Porque as pessoas não vão chegar boas, vão chegar doentes. E nós precisamos estar curados para receber as pessoas doentes. Nós precisamos estar limpos para receber aqueles que vão chegar sujos. Nós precisamos estar preparados para que o milagre aconteça. Aleluia. Deus tem provisão ilimitada. Prepare vasilhas. Quem crê se prepara. Quem crê age antes de ver. Porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. E a convicção daquilo que se espera. A viúva precisou se preparar, precisou pedir ajuda, precisou talvez se humilhar de porta em porta. Olha, me dá aí vasilha, me dá. Exigiu uma fé ativa. Ela não pôde ficar parada esperando, ela teve que ir atrás das vasilhas. Muitos perdem o milagre porque querem que Deus faça tudo. E Deus está falando, vá meu filho, faz alguma coisa para eu poder agir. Dá o primeiro passo para eu poder te empurrar, te impulsionar. E a gente fica só esperando um milagre cair do céu. Aquela mulher, ela precisou ir. E ela teve obediência. Ela obedeceu a palavra do homem de Deus.
ela teve disposição e obediência. Precisamos orar pela restauração das nossas famílias. Precisamos orar pela cura da nossa igreja. Precisamos orar pedindo sabedoria para administrar os nossos dinheiros. Precisamos pedir a Deus que nos ajude para estarmos preparados para receber o milagre. Entre em casa, fecha a porta. O homem disse para ela: fecha a porta, você e seus filhos, porque fechar a porta é um ambiente de privacidade, sem interferência ou julgamento de terceiros. É excluir as vozes de outros, vozes das dúvidas. Vou fechar aqui a porta, Senhor, eu não quero ouvir outras vozes. E aí eu fiquei me lembrando do SAF, fui lá escutar a mensagem do SAF. Falei, meu Deus, é isso, fechar as portas, é deixar de ouvir as vozes do SAF. É se concentrar unicamente na tarefa dada pelo profeta. Eliminar as distrações. Cuidado com aquilo que tem roubado o nosso tempo. O que tem roubado o nosso tempo. O que tem nos distraído do milagre. O que tem tirado o nosso foco do milagre. Muitas vezes é isso aqui. Que é bom, mas que hoje em dia é o grande vilão. Entre, feche a porta. Elimine as distrações. Garanta que a sua família esteja ali juntas. Todos estejam juntos. Que não haja distrações. E terceiro ponto, o propósito da provisão é pagar a dívida e viver do resto. O milagre se completa quando Eliseu diz, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem com o resto. Deus não faz milagres apenas para nos tirar da crise. Ele faz para nos dar a liberdade e um futuro melhor. O azeite foi tanto, que ela pagou a dívida, eliminou o credor e ainda conseguiu viver o resto da vida com o dinheiro que sobrou. Sem precisar pedir migalhas a mais ninguém. Sem precisar depender de mais ninguém. 2 propósitos da provisão. Libertação da dívida. Pagar a dívida. Resolver a raiz do problema. E o sustento. Viver do resto. E estabilidade. Paz. Ele faz para nos dar liberdade em um futuro. Deus quer que a gente viva como filho de Deus. Que a gente tenha paz. Que a gente tenha estabilidade. Que a gente viva com alegria. O Senhor não quer que a gente viva o tempo inteiro cabisbaixo, o tempo inteiro reclamando da vida. Ó céus, ó vida, ó azar. Ah, eu nasci assim, eu vivo a vida inteira assim, eu vou morrer assim. Não! O Senhor nos criou para sermos livres. O Senhor nos criou para sermos diferentes. O Senhor nos criou para vivermos uma vida abundante. E isso não é só em uma área da nossa vida, em todas. A nossa mente precisa também desfrutar da alegria do Senhor. O nosso corpo precisa desfrutar da paz do Senhor. A gente precisa conseguir deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir. Se isso não está acontecendo, nós precisamos falar, Deus, vem cá. Eu só tenho uma botijazinha de azeite. Faz o milagre, Senhor. Porque é promessa do Senhor. Não porque nós merecemos, mas porque Ele prometeu. E Ele não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. Ele começou a boa obra e Ele vai completar. Porque Ele vela pela palavra dEle. Não porque nós somos bons, mas porque Ele cumpre a palavra dEle. Conclusão, para a gente encerrar. A história da viúva nos ensina que o poder de Deus é ativado por 3 atos de fé. Clamar a Deus, buscar a direção certa. Reconhecer o pouco que nós temos, usar o que nós temos em nossas mãos. Não fique esperando aparecer coisas extraordinárias, como já foi falado aqui. Use o ordinário, o simples que você tem e faça o milagre acontecer.
Obedeça e se prepare. Faça a sua parte com fé e expectativa. E viva. Viva a liberdade e a construção de um futuro que o Senhor tem para você. Busque ao Senhor. Reconheça o pouco que você tem. Entregue esse pouco nas mãos do Senhor. Se prepare para receber o muito. E viva o que o Senhor está preparando para você. A dívida já foi paga. Quando Jesus Cristo disse, está consumado. Ele já levou as nossas dores, as nossas angústias. Ele levou a depressão. Ele levou a ansiedade. Ele levou sobre si. Se ele levou, a gente não precisa mais carregar. Senhor, olha, os médicos disseram que eu tenho isso aqui, Senhor. Mas eu quero que a tua presença e a tua alegria seja maior que isso daqui. O que era escassez virou fonte de provisão contínua. E eu pergunto, qual é a botija que você tem hoje? Quais vasilhas você precisa preparar? Pode parecer pequeno. Pode ser pouco. Mas Deus só precisa de uma pequena botija para fazer um grande milagre. Você saia daqui hoje nessa noite, lembrando disso. Deus só precisa de uma pequena botija para fazer um grande milagre. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Com Ele o pouco se torna tudo. Se torna muito. Levante-se. Não fique prostrado. Levante-se e use aquilo que o Senhor te deu para que Ele faça ainda mais. Se prepare para viver aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Se coloque de pé.